Skinner é um cientista norte-americano e na biografia dele ele diz que ele tropeçou na psicologia. Foi depois que ele se formou em letras que ele acidentalmente foi parar num grupo de pesquisa da psicologia e acabou desenvolvendo uma teoria da aprendizagem, né, que é a análise experimental do comportamento, a análise do comportamento, que tem aí suas derivações e um braço dedicado aí à educação. Quando ele aterrissou, digamos assim, nesses estudos, então, tanto Thorndike quanto Pavlov eram cientistas que estavam trabalhando com animais em laboratório. Então, o começo da carreira do Skinner é todo de publicação, produção de conhecimento a respeito da aprendizagem desses animais. Ele queria entender como é que eu faço que um organismo se comporte de um certo jeito. O que eu posso fazer? Então ele trabalhava principalmente com ratos e pombos de laboratório e com comportamentos muito simples, né? Então o rato tinha que pressionar uma barra, passar por dentro de uma argola, ou o pombo tinha que bicar um disco, por exemplo. Mas ele estava preocupado, quando ele fazia esses experimentos, em entender princípios do comportamento. Na medida em que ele foi encontrando regularidade, né, nesses experimentos, ele foi expandindo essa interpretação, né, e foi extrapolando esses achados para chegar na análise do comportamento que a gente conhece hoje. Ele estava preocupado, sim, em explicar o comportamento humano, mas ele estava fazendo isso olhando para a menor unidade possível, para o mais simples possível. Daí ele saiu com um conceito que talvez seja importante a gente falar, que é o conceito de contingência. Então ele fala, para eu entender o comportamento, tenho que olhar para uma unidade mínima. Que unidade é essa? É a relação entre o que o sujeito faz, a resposta, e o que acontece no ambiente como efeito dessa resposta, que a gente chama de consequência. Então essa é a minha unidade mínima de análise. Eu não posso tentar explicar o que o sujeito faz olhando só para o sujeito, ou descontextualizando o que ele está fazendo do que acontece no entorno. Para a gente entender o Skinner, a gente precisa pensar no conceito de contingência, que é isso, dessa relação de dependência entre eventos, né, do sujeito e do ambiente. Os outros conceitos, eles têm a ver com os tipos de consequência, eles são importantes para a gente entender. Principalmente pensando na educação, a gente precisa pensar em reforçamento, é um conceito importante. Então, as respostas dos sujeitos, elas podem ser reforçadas ou não, e se elas forem reforçadas, a probabilidade do sujeito se engajar nesse comportamento no futuro aumenta. Então, a aprendizagem está basicamente envolvida nesse conceito de contingência que envolve uma resposta e uma consequência reforçadora. Uma criança que está aprendendo a escrever, né? Então, ela tem ali na mão condições para emitir a resposta de escrita, que ela tem um giz ou uma caneta, ela tem uma superfície onde ela escreve e o traçado da resposta dela se marca no papel. Bem no comecinho da experiência da criança com o letramento ou com a escrita, o reforçador para o ato de mover a caneta sobre o papel é produzir um traço no papel. Aquele traço que não existia, que agora existe, é o que manterá essa criança engajada na resposta de fazer esse tracejado. Com o passar do tempo, a gente vai arranjando o ambiente educacional para que isso aconteça, qualquer tracejado não será suficientemente valoroso para reforçar. Ele tem que se parecer minimamente com o exemplo que a professora dá, ou ele tem que ficar sobre a linha pontilhada da atividade que foi dada, ou tem que ficar parecido com o que está escrito na lousa, ou sei lá tem que cumprir com os critérios da caligrafia. O segredo, a função da educação é manter essa criança engajada até ela conseguir obter esses reforçadores naturais do próprio responder, né? Então, ela olhar e falar, escrevi o meu nome. Escrevi o nome da minha mãe. Mas tem outros conceitos que são importantes para a análise do comportamento e para a gente ir compreendendo essa contingência. Um é o estímulo antecedente, aquilo que está presente no ambiente antes da resposta, a situação antecedente.
o conceito de motivação é um conceito importante e, principalmente para a educação, a gente precisa entender a posição do Skinner sobre punição. O Skinner tem uma posição muito clara de que a punição não deveria ser utilizada para diminuir comportamentos. Ele é categórico em relação a isso. Ele fala assim, não deve ser uma estratégia. E por que não? Veja, ele está vindo de uma linhagem de experimentos que mostram para ele que a aprendizagem acontece quando você tem uma resposta sendo emitida e uma consequência reforçadora sendo produzida. Então como é que eu faço que esse sujeito, que esse organismo aprenda uma coisa que ele não sabe? Eu vou provocando que ele se engaje naquele responder que eu quero que ele emita e vou reforçando. Eu crio motivação para ele se comportar e na medida em que ele se comporta, eu vou reforçando. Por que é que quando a gente vai falar, então eu quero que o sujeito pare de se comportar, por que a gente tem que usar um recurso diferente desse? Se para ele aprender eu reforço, para ele desaprender, eu não posso punir, eu tenho que mexer nessa contingência que mantém ele engajado, né? Então, para ele não faz nenhum sentido as contingências de você usar a punição como um recurso. Ele descreve a punição como um fenômeno social a ser compreendido. Ele fala, se punição funcionasse, um aluno só era expulso da sala uma vez na vida e depois nunca mais. Não é isso que a gente vê. Ele explica o comportamento do punidor por reforçamento negativo, né? Então, o exemplo do professor que tira o aluno de sala de aula. O professor até pode dizer que está punindo o aluno, mas o que mantém o professor fazendo aquilo não é o fato do aluno melhorar, é o fato da condição ambiental do próprio professor melhorar, né? Ele se livrou da perturbação do ambiente. Na verdade, o que aterrissou no Brasil não foi exatamente o Skinner, foi a análise do comportamento. Lá pelos anos 60, mais ou menos, veio um pesquisador americano, que é o Keller, o Fred Keller. Ele veio para a Universidade de São Paulo e deu um curso de psicologia experimental. E aí ele criou aí uma pequena célula de discípulos dessa psicologia experimental que foram aprofundando os estudos e tal. E pelo fato do Skinner ser norte-americano e dele ter sido incorporado justamente nesse período que politicamente a gente estava vivendo a ditadura e uma proposta de formação mais tecnicista e tal, quando a ditadura acabou, a decisão foi, então a gente vai começar tudo de novo. E acabou que o Skinner meio que todas as contribuições que a análise do comportamento poderiam ter dado aí, ou ter permanecido na educação no contexto brasileiro, as pessoas acabaram descartando, então ele ficou aí meio preterido, assim. Isso, claro, combinado aí com algumas coisas próprias da análise do comportamento, que eu acho que são complicadas mesmo para você criar interlocução com outras abordagens. Então, isso acabou criando uma certa animosidade e tal, e o polo de análise do comportamento ficou sempre muito fechado em si mesmo. Então, é uma comunidade muito grande. O Brasil hoje é o segundo polo de maior concentração de analistas do comportamento do mundo, mas não tem o mesmo impacto social, a mesma inserção social que tem os analistas do comportamento nos Estados Unidos, até por uma questão cultural. Acho que para quem está começando, precisa ler os comentadores. Tem um livro que chama Análise do Comportamento e Educação, organizado pela Maria Marta Rubner e pela Miriam Marinotti. E aí, para ler o original, então, uma obra central sobre educação, que é o livro Tecnologia do Ensino. Ele é um compilado de publicações, artigos, palestras que ele foi dando em contextos diferentes. Então, a primeira coisa é não vai ler o livro achando que você vai ler uma coisa com começo, meio e fim. Não é assim. Mas todo mundo tem que ler, acho que tem que conhecer. E o outro livro que, enfim, é para todo skinneriano, para todo mundo que quer estudar o Skinner, tem que conhecer o Ciência e Comportamento Humano. É um livro que ele vai dos primórdios, então ele discute desde o comportamento reflexo, discute
contingência, reforçamento, punição. E ele vai além, ele vai discutir emoção, autocontrole, cultura, sociedade, enfim. Então ele vai lá da minúcia até a complexificação máxima do envolvimento do comportamento humano em todas as suas instâncias. Dá para ver a genialidade da obra, assim. Eu acho que dá para ver como ele saiu de experimentos muito simples para chegar numa interpretação que você pode até não concordar, mas faz sentido, né? Dentro destas, você consegue entender esta lógica de análise e falar, o cara tá propondo uma interpretação, né? Então, acho que é bem legal.